Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Física 1. Essa aula vai ser um apoio para ajudar na compreensão dos problemas que envolvem planos inclinados. Esse é o meu plano de aula. O objetivo dessa aula é que no final você seja capaz de explicar por que o plano inclinado é uma máquina simples e prever a aceleração de um sistema baseado em um plano inclinado. Como introdução, então, eu vou falar um pouquinho sobre máquinas simples. De acordo com a Wikipédia, são dispositivos capazes de mudar a direção e intensidade de uma força. Está nessa referência número 6 aí que vocês podem consultar no arquivo que eu vou disponibilizar pelo Moodle no formato PDF. Então, vou colocar aí na tela uma imagem de máquinas simples, conforme essa referência, né? Vou dar uma ampliada aqui para vocês terem uma noção melhor. Então, vejam que existem aí diversos aparatos capazes ou de mudar a direção de uma força ou de reduzir a intensidade necessária para ela, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode identificar um plano inclinado, beleza? Aqui polias, que a gente já viu em outras aulas, legal? Então tá bom, essas são algumas ilustrações aí então de máquinas simples. Agora nós vamos tratar então especificamente de um plano inclinado. E aí, basicamente, ele é uma rampa que a gente usa para reduzir a força empregada na elevação de cargas. Então, temos aí um exemplo de um plano inclinado sendo utilizado, beleza? Pessoal, para estudar ele, nós vamos primeiro pensar nesse diagrama aí de forças. Eu vou exibi-lo aqui no GeoGebra. Então, eu quero que vocês considerem aí que nós vamos considerar o seguinte. Primeiro, qual que seria a força necessária para erguer essa massa aí de 10 kg numa direção vertical, e depois qual que seria aí a força necessária para erguê-la utilizando o plano inclinado, é claro, numa simplificação em que nós vamos desconsiderar a força de atrito, certo? Então, eu creio que deve ficar evidente para os senhores, nessa altura do curso, que se essa massa aqui for erguida na direção vertical sem aceleração, então deve ser feita uma força que cancela exatamente a força gravitacional que está agindo sobre ela. Então, para erguer essa massa nessa direção aqui, seria necessária uma força de 100 newtons, desde que não se quisesse, por exemplo, acelerá-la. Ok? E qual que seria o caso, então, aqui, quando se utiliza uma rampa ou um plano inclinado? Então, vamos considerar agora esse outro diagrama aqui, ó. Então agora eu estou exibindo aí um diagrama, essa força de 100 newtons que está agindo no plano inclinado, e a gente vai encontrar aí qual que é a sua componente na direção x paralela à superfície da rampa, ok? Então vamos proceder à decomposição dessa força de 100 newtons para descobrir quanto dela está na direção x, para determinar quanta força então seria necessária para erguê-la sem acelerá-la, né, pela rampa. Então vou usar aqui as ferramentas do GeoGebra, vou exibir a extremidade do vetor e a gente vai fazer a decomposição aí usando a ferramenta reta paralela, tratação paralela ao eixo x que passa pela extremidade de B, e uma paralela ao eixo y que passa pela extremidade desse vetor, né? Ficam assim determinados dois pontos que eu vou exibir agora com a ferramenta interseção, que vão ser as extremidades das componentes. Agora eu vou utilizar a ferramenta vetor para exibir aí a componente x desse vetor. Então é esse vetor v assim determinado, é a componente x desse vetor, ok? A gente já viu em sala que se essa inclinação aqui é de 30 graus, então essa inclinação aqui é de 30 graus. Então agora, para determinar essa componente aqui, nós vamos utilizar um pouquinho de trigonometria. Então tá aí, estou exibindo aí essa componente. Essa intensidade aqui é de 100 newtons, essa inclinação é de 30 graus, vamos utilizar a função seno para determiná-la. Então vamos lá. Aí é uma ilustração, né, do triângulo retângulo que a gente está considerando, e agora vamos à sua determinação. Da definição do função seno, né, o seno desse ângulo vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então vai ser a intensidade dessa componente x dividido por 100 newtons, que é a intensidade da força gravitacional. E aí a gente pode agora multiplicar cruzado aqui para determinar a intensidade dessa componente, né? Sendo o seno de 30 igual a meio, a multiplicação cruzada vai produzir essa igualdade, porque fgx vai multiplicar 1, né? E os 100 newtons vão multiplicar o meio, e aí essa intensidade dessas componentes vai ser de 50 newtons. Então, gente, quem for erguer essa carga usando a rampa, o plano inclinado, vai ter que fazer uma força de apenas 50 newtons. Então
isso, eu espero que vocês tenham verificado, tenham visto que o plano inclinado diminui a intensidade da força necessária para erguer uma carga, né? 50 newtons é apenas metade dessa força gravitacional, que seria a força necessária para erguê-lo se fosse considerada apenas essa direção vertical. Então tá aí a explicação do porquê que o plano inclinado é uma máquina simples, e agora a gente já pode passar para a próxima etapa, que é tratar aí um probleminha que eu tenho mostrado em sala de aula sobre plano inclinado. Vamos lá? Pessoal, o problema é determinar a aceleração e a tensão no fio para um sistema constituído aí de uma massa de 7 kg no plano inclinado, ligado por uma polia e um fio a uma massa de 10 kg, certo? Então, nós vamos proceder como temos feito. Primeiro vamos fazer a escolha de um sistema de referências, depois fazer um diagrama de forças, decompor as forças não alinhadas e aplicar a segunda lei de Newton, que eu vou chamar SLN daqui em diante, tá? Pessoal, nesse caso nós vamos fazer uma inversão aí. Eu vou desenhar primeiro o diagrama de forças para tentar mostrar que existe um sistema de referência mais adequado à resolução desse problema. Então vamos começar desenhando aí as forças gravitacionais que estão agindo em cada uma das massas, como ela é produto da massa pela aceleração de gravidade. Então tem intensidade de 100 newtons para esse bloco de 10 e tem uma intensidade de 70 para esse bloco de 7. Bom, as forças de contato são, como esse bloco de 7 está em contato com o fio, disso surge uma força de tração. Como está em contato com a superfície, surge uma força normal, ou seja, perpendicular a essa superfície. Já esse bloco só está em contato com esse fio, disso surge uma força de tração. Perceba que se a gente escolhe aqui no sistema de referência que esteja alinhado com a superfície, teremos duas forças desalinhadas com esse sistema, a força de tração e a força normal aqui. Então, nós teremos dois trabalhos aí na hora de fazer a decomposição de forças. Se a gente escolhe um sistema de referência que, como esse, está alinhado com a superfície da rampa, vejam que a força normal e a força de tração estarão alinhadas com esse sistema de referência e somente a força gravitacional no bloco vai estar desalinhada. Então nós vamos ter que fazer apenas a decomposição de uma força, e nesse caso teríamos que decompor duas. Então aqui, esse sistema de referência aqui é mais adequado, ele vai poupar serviço, beleza? Então por isso nós vamos escolher esse sistema. A folha alinhada com a rampa é a mais vantajosa e é ela que a gente vai usar para aplicar a segunda lei de Newton. Mas antes nós vamos precisar fazer uma intervenção, uma interrupção para ver alguns conceitos que vão ser necessários. Nós vamos precisar utilizar aí, o conceito de igualdade de vetores. Então pessoal, eu vou usar essa igualdade de vetores para tentar explicar por que a segunda lei se abre em duas equações, né, uma para cada direção, e por que cada componente recebe sinais positivos e negativos aí de acordo com a escolha do sistema de referência. É isso que eu vou tentar explicar agora. Então pessoal, a igualdade de vetores é baseada no seguinte: dois vetores são iguais se eles possuem a mesma direção e sentido e se eles possuem o mesmo módulo. Então vamos ver isso aí no GeoGebra. Então vamos considerar esse vetor U, ele está apontando nesse sentido. Vejam que ele vai ser igual a todos esses vetores que eu vou desenhar aí. Todos esses vetores têm a mesma direção, sentido e intensidade do vetor U, então todos eles são iguais, ok? Então, tá aí, todos esses vetores aí são iguais. Mas, como é que a gente vai lidar com isso se nós estivermos considerando aí, por exemplo, as componentes dos vetores? Então vamos ver isso agora. Então agora, gente, vamos explorar essa igualdade de vetores usando as suas componentes. Então eu vou decompor o vetor U nas direções x e y aí, usando essas retas suportes, como a gente já tinha feito em sala, né? Então a gente desenha aí retas paralelas a x e y em ambas as extremidades do vetor, né? Na origem e na sua extremidade. E aí a interseção dessas retas determina as suas componentes que eu vou exibir agora. Então a componente x aí e a componente y. O mesmo eu vou fazer com outro vetor v. Então eu vou exibir as retas suportes dele. E essas retas, a interseção dentre elas, né, vai determinar aí as suas componentes x e y. Agora eu vou exibir a figura de forma um pouquinho mais limpa, né, para chegar à conclusão que eu queria. Então pessoal, veja que se esse vetor é igual a esse, não vai ter jeito. Essa componente tem que ser igual a essa e essa componente tem que ser igual a essa. De outra forma, se elas fossem diferentes, essa soma seria diferente dessa e daí esse vetor seria diferente desse, o que é um absurdo, né? Então, a gente tem que considerar que se esses dois vetores são iguais, U e V são iguais, então as componentes x e y de cada um deles também são iguais, ok?
É isso que a gente vai usar daqui um pouquinho. Ok, galera, então agora a gente vai proceder aí à decomposição dessa força gravitacional de 70 newtons em suas componentes x e y, e para isso nós vamos fazer como nós fizemos em sala, né? Vamos traçar paralelas aos eixos x e y passando pela extremidade do vetor. Então vou traçar essas retas aí e elas vão determinar interseções que vão ser aqui a extremidade da componente y e a origem desse componente x, que eu vou exibir agora. Então tá aí, essa é a componente y e essa é a componente x. Deixa eu reajustar aqui, né? Essa aí é a componente y e essa aí é a componente x, ok? Para prosseguir, né, nós vamos considerar que a intensidade desses vetores aí, elas se assentam sobre um triângulo retângulo, e nós vamos usar as relações métricas de um triângulo retângulo para determinar a intensidade das componentes. Vamos ver? Então eu exibi agora aí só a intensidade ou o módulo, a norma do vetor força gravitacional e das suas componentes x e y. Eu mostrei para vocês que eles se assentam sobre um triângulo retângulo, e por isso nós podemos utilizar aí as relações métricas seno e cosseno para determinar as componentes. Vamos ver? Então tá aí, gente, nós vamos considerar agora que esse ângulo, como visto em sala de aula, vai ser congruente a esse, ou seja, vai valer 30 graus, e que as intensidades desses vetores aí, todas elas se assentam em um triângulo retângulo. É o que nós vamos fazer agora. Então vou remover aí a notação vetorial, né? E nós vamos considerar que essas componentes, então, elas se assentam sobre esse triângulo aí. Então vamos determinar essa componente e essa, usando que esse ângulo é de 30 graus e que essa hipotenusa aqui é de 70 newtons, beleza? E pessoal, então agora a gente vai fazer a decomposição considerando esse triângulo retângulo, em que esse ângulo aqui é 30. O cateto adjacente é a componente y e o cateto oposto a ele é a componente x, e a hipotenusa é a intensidade da força gravitacional, ou 70 newtons, né? Então, o seno de 30 vai ser a razão entre esse cateto oposto, que é a intensidade da componente x, e a hipotenusa. Então, esse seno de 30 vai ser a razão entre a intensidade da componente x dividida pela hipotenusa, que é a intensidade da força gravitacional. E a gente também pode estabelecer essa igualdade, μ igual a essa razão. E agora a gente pode determinar essa intensidade aí multiplicando o cruzado nessa proporção os meios pelos extremos. Então fgx vezes 1 vai ficar fgx, e do outro lado da igualdade a gente vai ter meio vezes 70, que são 35 newtons. Então essa componente aqui é de 35 newtons, ok? Pelo mesmo motivo, né, usando o mesmo triângulo, desculpa, né, o cosseno de 30 vai ser a intensidade da componente y dividida pela hipotenusa, que é de 70 newtons. Então esse cosseno vai ser essa razão, e aí, usando que o cosseno de 30 é aproximadamente 0,9 e multiplicando o cruzado aqui os extremos pelos meios nessa proporção, a gente vai chegar à conclusão que essa componente y é de 63 newton. Pois muito bem, descobertas as componentes, a gente pode então substituir a força gravitacional de 70 newtons por esses dois valores, 63 newtons para a componente y e 35 newtons para a componente x. E agora a gente já está pronto aí para aplicar a segunda lei de Newton ao bloco de 7 kg. Pessoal, agora eu vou tentar mostrar para vocês qual que é a importância dessa escolha do sistema de referência. Se a gente escolhe a orientação positiva do eixo x nesse sentido, então a gente acaba determinando qual que é o sentido desse vetor unitário i que a gente usa aí para fazer a decomposição. Analogamente, né, se a gente considera que esse aqui é o sentido positivo para o eixo y, então isso vai acabar determinando o sentido do vetor j, ok? E isso vai ser importante na hora de determinar o sinal de cada componente na aplicação da segunda lei. Vamos ver? Então vamos lá. A segunda lei de Newton é uma equação vetorial. Então ela diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração, e aí a força resultante desse sistema é a soma de todas as suas forças. Então vamos lá, vai ser o vetor de força de tração mais o vetor força normal, mais esse vetorzinho de 35 newtons, mais esse vetor de 63 newtons, tá? Então tá aqui, a gente vai somar o vetor de tração mais esse vetor de 35 newtons. Bom, como ele está apontando no sentido negativo do eixo x, então ele, sendo determinado pelo vetor unitário i, vai ser menos 35 vezes i, ou seja, ele tem que apontar no sentido contrário do vetor i. Por isso que aqui a gente vai escrever menos 35 newtons vezes a direção i.
é porque esse vetor está apontando no sentido contrário ao do vetor I, que é justamente o sentido determinado aí pelo eixo X. O positivo do eixo X determina que o vetor I aponta nesse sentido. A força normal, por enquanto a gente não vai decompô-la, né? Mas a força de 63 newtons aqui, veja que ela está apontando no sentido contrário ao do vetor unitário J. Por isso que quando a gente vai escrevê-la aqui, a gente tem que usar o sinalzinho de menos, para dizer que essa força aponta no sentido negativo ao do vetor J. Então, aqui, menos 63 newtons na direção J indica que essa força aponta nesse sentido. Beleza? Bom, do outro lado, isso vai ser a massa vezes a aceleração. A aceleração que, como qualquer vetor, pode ser decomposta aí nas suas componentes x e y na direção i e j. Ok? Aqui nessa igualdade, então, desse membro esquerdo eu vou rearranjar aqui o membro esquerdo para exibir o vetor de tração em função do vetor unitário i. Então, como o vetor de tração aponta no mesmo sentido de i, a gente vai reescrevê-lo a intensidade desse vetor vezes o vetor i, como a gente já fez nas aulas aí de decomposição de vetores no método algébrico da soma. Os menos 35i a gente já tem aqui. O vetor fn, como ele aponta no sentido do vetor j, então ele vai ficar positivo, então vai ficar mais fn vezes j. Então isso aqui indica que esse vetor aponta no mesmo sentido de j. E os 63 newtons a gente já tinha expresso anteriormente, né? Como um vetor, uma intensidade vezes o vetor j. Agora eu posso rearranjar essa equação aqui, né? Tudo que tiver i a gente coloca em evidência, tudo que tiver j a gente coloca em evidência. E a gente já pode considerar que na direção y não tem aceleração, né? Então essa aceleração aqui é zero, tá? E aí a gente chega naquele caso da igualdade que eu já tinha falado no momento anterior da aula. Então, se essa igualdade aqui se mantém, então isso, tudo que tiver i aqui vai ter que ser igual, e tudo que tiver j vai ter que ser igual. Então, esse 75, esse T menos 35 newtons vai ter que ser igual a esses 7 kg vezes a componente x, que vai ser a própria aceleração do sistema. Então a gente nem precisa mais indicar que é a componente x, porque elas vão ser iguais, já que não tem aceleração na direção y, né? A aceleração só vai estar na direção x. Então a gente pode eliminar o índice x aqui. E aí, na direção j, a gente vai ter essa diferença aqui sendo igual a zero, já que essa aceleração aqui é zero. Então é daí, gente, que vem essa decomposição, né, dessa equação vetorial em duas equações algébricas, uma na direção x e uma na direção y. Ela decorre dessa decomposição aqui, em termos dos vetores i e j. Beleza? Então agora a gente vai para o próximo passo, concluir dessa igualdade aqui, que a força normal só pode ser 63 newtons, né, já que essa força normal menos 63 newtons dá zero. A gente pode concluir isso. E essa primeira equação, por enquanto, a gente ainda não consegue resolver porque tem duas incógnitas, a aceleração e a tração, mas a gente ainda pode aplicar a segunda lei ao bloco aí de 10 kg, que é o que eu vou fazer na sequência. Agora a gente vai aplicar a segunda lei ao bloco aí de 10 kg, né? E a nossa modelagem é essa, então vamos orientar o eixo positivo para baixo, já que a aceleração desse sistema deve ser para baixo. E daí a gente vai aplicar a segunda lei. Força resultante, a massa vezes a aceleração. Dessa vez todas as forças estão na direção J, tá? Então essa somatória de forças aqui vai ser simplesmente Fg, que está apontando para baixo, 100 newtons na direção mais J, então aqui vem um mais, e a força de tração, como está apontando para cima, no sentido contrário ao do J, vai ser acompanhada de um menos. Isso vai ser a massa vezes a aceleração vezes J. E aí, a intensidade dos vetores que apontam na direção J, e usando a igualdade de vetores, então a gente pode concluir que esse fator é igual a esse fator, ou seja, que essa diferença vai ser o produto da massa vezes a aceleração, certo? Substituindo-se aí o valor da força gravitacional no bloco de 10 e sua massa, essa então vai ser a outra equação necessária para resolver o problema. Então a gente vai usar as duas equações que a gente acabou determinando, ó, a da direção x para o bloco de 7 kg e a da direção y para o bloco de 10 kg. Uma estratégia bastante rápida para resolver isso aqui é somar as duas equações, do meu ponto de vista, né? Então se a gente soma as duas equações, essa tração cancela com essa, e aí a gente tem essa diferença aqui. Do outro lado, nós vamos ter a soma de 7 com 10 kg, que vai dar uns 17 kg vezes a aceleração.
Então, essa diferença vai ser 65 newtons, vai ser 17 kg vezes a aceleração, então a aceleração vai ser a razão entre 65 newtons e os 17 kg, ou seja, a aceleração vai ser de 3,8 metros por segundo ao quadrado. Se a gente quiser determinar a força de tração no fio, basta escolher uma das duas equações. Eu escolhi a equação do bloco de 7 kg e inseri a aceleração lá. Então, no lugar da aceleração, se a gente colocar esses 3,8, nós vamos ter aqui 7 kg vezes 3,8, 26,6, e aí a tração vai ser esses 26,6 mais os 35 newtons, 61,6 newtons, ok? Então era isso que eu tinha para tratar a respeito da aplicação da segunda lei de Newton no plano inclinado. Eu sei que ficou extenso, mas eu acredito que essa é uma visão assim bastante extensiva, bastante profunda sobre a aplicação da segunda lei, que eu espero que vocês pelo menos compreendam por que a gente usa aqueles sinais na hora de fazer a decomposição das forças e por que a gente escolhe dois sistemas de referência, um para cada bloco. Ok? Então, muito obrigado e até a nossa próxima vídeo.